Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Marcia y yo voy a hablar hoy para ustedes sobre un contenido que la profesora Elisângela ya habló para ustedes, el lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Vamos a estudar este contenido. En las pruebas del Enem es muy común que siempre tengan charge ou publicidade. Não é verdade? Quem já realizou esta prueba sabe que eu estou falando. Pero en las pruebas del ENEM de 2010 hasta 2012, tuvieron muitos publicidade, charge, entre outros. E existe sempre dois elementos que são muito importantes, que é o linguagem verbal e o linguagem não verbal. E hoje estou aqui para ensinar-te, para ti, que é, de hecho, o linguagem verbal e linguagem não verbal. Pero eu te pergunto, que é o linguagem verbal? Linguagem verbal é todo aquilo que expresa a través de el habla, las palabras y también la escrita. Esto es lenguaje verbal. Y lenguaje no verbal, ¿qué es esto? Lenguaje no verbal é todo aquilo que também se expresa a través de signos, placas de trânsito, los colores, sinais. É tudo aquilo que não tem palavras, não tem fala, não tem escrita, apenas imagens ou sinais. E um exemplo claro disso são as faixas, são as placas de trânsito, perdão. As placas de trânsito nos mostram claramente a linguagem não verbal. Então, agora escute com muita atenção que eu vou mostrar-te agora. Acá eu tenho um cartaz que foi utilizado na prova do Enem de 2015, que evidencia com muita clareza dois elementos que é muito importante, exatamente este que eu estou falando, o linguagem verbal e o linguagem não verbal. Tu mira com muita clareza um cadeirante, ou seja, um portador de necessidades especiais, não é verdade? Mas ao lado tem uma escrita. Que escrita é essa? Vamos ler junto. Observa que nessa escrita existe duas palavras-chaves. Quais são elas? Vamos ver. Eu tenho a seguinte escrita. Se me quedas mi aparcamiento, quédate mi discapacidade. Então, observa. Se te quedas mi aparcamiento, queda-me mi discapacidade. Ou quédate mi discapacidade. Essa é a frase que está no cartaz ao lado do cadeirante. Então, vamos fazer uma análise juntos. Queda, se te queda. Queda faz referência ao verbo quedar. Ele se refere ao verbo quedar. Ele deriva do verbo quedar, que significa ficar, né? Quedar, ficar. E aparcamento. Aparcamento, uma palavra muito pouco utilizada na América do Sul e também na América Latina. Pero em la Espanha é muito utilizada esta palavra que é aparcamento, que significa estacionamento, tá? Então a gente vê em evidência que nesse cartaz existe sim estes dois elementos, que é o linguagem verbal, quando eu tenho a escrita, a fala, o texto, e o linguagem não verbal, que é o cadeirante, a imagem que vocês estão vendo. Esses são os elementos que eu quero que vocês entendam. Então, se tu compreende, se tu consegue compreender esses dois elementos dentro de um texto, dentro de uma charge ou uma publicidade, tu vais compreender a questão, as perguntas, e vai ter uma chance muito grande de acertar essa questão. Mas, continuando.
por supuesto, vamos fazer uma análise em esta questão. Vou ajudar-te a compreender melhor esta pergunta. Vamos lá. A pergunta é o seguinte: a acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. O cartaz, ele traz a exploração desse tema, mas o que é que ele está destacando? Ele tem importância de quê? É o seguinte, a letra A diz assim: estimular os cadeirantes na superação de barreiras. Em nenhum momento foi falado em questão de estimular. A questão do texto não mostra que está pedindo para fazer nenhum estímulo em relação aos cadeirantes. Não faz referência a isso, tá? Não mostra, nessa pequena pergunta, não está mostrando a questão verbal e nem a não verbal, tá? A letra B diz o seguinte: respeitar o estacionamento destinado ao cadeirante. Respeitar o estacionamento destinado ao cadeirante. Lembra quando eu falei para você ficar atento a duas palavras-chave que eu havia falado, que é quedar, ficar, e aparcamento, que é estacionamento. Então, na letra B, você já observou que tem essas duas palavras-chave. Quando ele diz respeitar o estacionamento do cadeirante, obviamente você já faz uma associação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Não é verdade? A seguir, eu tenho a letra C, que diz identificar as vagas reservadas aos cadeirantes. Quando ele diz identificar as vagas reservadas ao cadeirante, também não foi falado nessa pequena frase dessa publicidade em questão de identificar. Não está pedindo para identificar, em nenhum momento foi falado em identificação. E não foi mostrado nada relacionado a isso. Né? Você vê claramente que não foi falado sobre isso. Já a letra D, ele diz eliminar os obstáculos para o trânsito dos cadeirantes. Eliminar. Você já pode observar que essa questão eliminar, você já pode cancelar. Você vai frisar apenas nas duas palavras que eu te falei, que é quedar e aparcamento, ficar e estacionamento, né? Então, quando ele diz eliminar o quê, né? Não foi falado em questão disso. Você vê claramente aí que não está sendo usado a linguagem verbal, nem a linguagem não verbal. Já a letra E, ele diz facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamento. Né? Se você fizer a associação da leitura junto com as questões, você vê que ele não está pedindo para facilitar a locomoção de nenhum cadeirante. Não existe a questão de facilitar a entrada, a chegada ou a vinda de nenhum cadeirante. O que ele fala com clareza, se você ler e observar e associar a questão correta, é a letra B. Por que é a letra B? Porque quédate, aparcamento, né? Estacionamento. E você vê qual a imagem, você já associa a imagem do cadeirante. E o que o cadeirante quer? Né? Qual é o direito do cadeirante? É respeitar a posição dele, é respeitar o estacionamento que é derivado a ele. Então, obviamente que a resposta certa é a letra B. Respeitar o estacionamento destinado aos cadeirantes. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês observassem muito a questão da linguagem verbal e a linguagem não verbal, porque é algo realmente que está sempre nas provas do Enem. Vocês têm que atentar para isso, ver a imagem dentro daquele textinho, dentro daquela charge, daquela publicidade, daquela vinheta ou algo do tipo, sempre haverá esses dois elementos. A imagem e algo escrito do lado. Vocês sempre vão ter que compreender as duas coisas, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que eu tenha de alguma maneira ajudado vocês, tá bom? Eu deixo um abraço e hasta luego.